Chega pra cá, meu amigo, que tá começando mais uma edição do Bom Dia Produtor. Hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro, vai entrar imagens pra você aí do programa Genética BR, programa que foi lançado pelo Canal do Boi no ano passado, 2020, para comercialização de sêmen de animais dos melhores raçadores do Brasil, raças zebuínas e taurinas. E agora está começando o Bom Dia Produtor. No programa de hoje nós vamos falar sobre a força da agropecuária paranaense. Resultados recentes da produção do volume de exportações colocam o Paraná como um dos maiores produtores de alimentos do país. Saiba também como fica a previsão do tempo aí para o seu estado. Na análise de mercado, João Pedro Cuti Dias fala de uma empresa frigorífica que abriu um setor de telemedicina para atender os seus funcionários. E direto de São Paulo, as primeiras movimentações financeiras do dia. Isso e muito mais informação a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h05 pelo horário de Brasília. Começa o programa de hoje com destaque da nossa capital federal. A Embrapa recebeu 1.400.000 para concluir a construção de um prédio para o Laboratório Quarentenário Nacional em Brasília. E agora você acompanha os detalhes dessa reportagem. Segundo a Embrapa, a liberação do dinheiro também vai permitir a compra de equipamentos para a instalação de um data center e para o laboratório. A estação é credenciada pelo Ministério para fazer serviços referentes à quarentena de espécies vegetais, com a finalidade de pesquisa e identificação de pragas, como insetos, ácaros, fungos e bactérias, além de vírus que possam afetar a produção agrícola brasileira. Desde sua criação, em 1976 até 2019, o laboratório barrou 90 pragas exóticas encontradas em diversas culturas que deram entrada no Brasil. De Brasília, Berenice Leite. É hora de acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com o Rafael Ribeiro. Com relação à situação do mercado, nada mudou, né? A gente tem aí um cenário de preços firmes para arroba do boi gordo, para vaca e novilhas para abate, né? Em função da oferta restrita de animais para abate, né? Com o pecuarista ausente das negociações ainda nesses primeiros dias de 2021 e escalas mais enxutas nos frigoríficos, né? Então esse cenário aí tem dado sustentação aos preços no mercado do boi gordo. Em São Paulo, no fechamento dessa terça-feira, a referência para o boi gordo se manteve estável, mais firme, né, na comparação dia a dia, negociada em R$ 279 por arroba, considerando o preço bruto e à vista. Para bovinos machos aí mais jovens, né, que atendem as exportações para a China, há negócios em até R$ 11 por arroba, acima desse preço de referência, né? No caso, os preços aí do boi gordo ficaram estáveis em São Paulo, né? Mas a oferta enxuta fez aí subir o preço da vaca gorda e da novilha gorda, né? No caso, o aumento foi de R$ 3 por arroba na comparação diária, né? As referências para a vaca gorda estão em R$ 265 por arroba e para a novilha gorda R$ 273 por arroba, no caso aí, ambos preços bruto e à vista, né? Então a questão da oferta restrita ainda como um fator de sustentação dos preços nessas primeiras semanas de 2021, né? Mesmo aí um cenário mais calmo em termos de demanda, de escoamento na ponta final da cadeia aqui no mercado interno, né? Com relação às exportações, rapidamente aqui trazendo um parecer, né, já que os volumes também cresceram na primeira semana de janeiro, o Brasil exportou aí 40,7 mil toneladas de carne bovina in natura, o volume médio embarcado diariamente foi de 8,14 mil toneladas, né? E na comparação com janeiro de 2020, ou seja, a comparação anual, a gente tem aí que o volume aumentou 43,5%, portanto, na comparação anual. Então, a oferta mais restrita e também essa situação aí de escoamento crescendo agora em janeiro, na comparação anual, ajudam na sustentação no mercado do boi gordo nesses primeiros dias de 2021.
Depois da nossa análise, você já sabe que é hora de falar da cotação do boi gordo, também tem a apuração da Scott Consultoria, e eu lembro a você, eu sei que você em casa aí já está sabendo, mas eu lembro de novo que esses são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Os preços vão entrar para a gente aqui na tela, a gente fala da região sudeste primeiro, como já é de praxe, e você começa a perceber aí o que aconteceu nesses últimos dias, alta de R$ 4,00 em BH, Triângulo Mineiro e norte de Minas. A gente também tem alta de R$ 3,00 no sul do estado de Minas Gerais e no Rio de Janeiro e também lá no Espírito Santo. Vamos para a região sul agora, porque na região sul a gente está percebendo aí alta de 10 centavos em Pelotas e também no oeste do estado do Rio Grande do Sul. O Lucas vai colocar para a gente a primeira tela do Centro-Oeste. Como de praxe, todos os dias nós estamos comentando, né? Então tem alta aí de R$ 1,00 em Goiânia e R$ 3,00 em Dourados, município aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Vamos para a segunda tela agora? A segunda tela vai mostrar para a gente que houve uma alta de R$ 5,00 lá no sudoeste do estado do Mato Grosso. Saindo do Centro-Oeste, a gente segue para o Nordeste brasileiro. E no Nordeste brasileiro, a gente vai perceber também que houveram algumas mudanças. Lá no Nordeste tem alta de R$ 2,00 no oeste da Bahia, de R$ 5,00 no sul também da Bahia, e de R$ 4,00 no oeste do estado do Maranhão. Vou encerrando aqui o Nordeste, a gente segue para o norte do Brasil agora. No norte do Brasil tem alta de R$ 3,00 em Redenção, no Pará, e de R$ 2,00 em Paragominas, e também no sul do estado do Tocantins. É o que a gente acompanha hoje, então, aí na análise do boi gordo para o dia de hoje. Agora a gente vê como que fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, também com a apuração da Scott Consultoria. E lá na Rota da Pecuária nasce com o objetivo de promover o nivelamento, capacitação técnica, colocando frente a frente os técnicos de campo, experientes e novatos. O nosso repórter Valdir Pacheco, que acompanhou uma das rotas, tem detalhes sobre o assunto. Na primeira edição do evento Na Rota da Pecuária, o foco foi a promoção de conhecimento e troca de experiências entre pesquisadores, professores, alunos de graduação e pós-graduação em ciências agrárias. Esta capacitação de técnicos é uma iniciativa da Campo S.A., uma empresa de consultoria mato-grossense, e contou como apoiador da proposta o ICV, o Instituto Centro de Vida, que também convidou a UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, e a Embrapa Agrosilvio Pastoril. Para realizar esta capacitação continuada, o grupo visitou 7 fazendas em 4 municípios no norte do estado, onde conheceram ferramentas tecnológicas que estão sendo aplicadas e boas práticas agropecuárias dentro da realidade de cada propriedade. No entanto, os projetos prevêem que cada sistema de produção tem uma forma de se enxergar essa etapa de implantação de tecnologia. O que a gente fala é que a gente tem que entender qual é o processo que a liderança e a equipe da fazenda, como que eles trabalham e enxergam tecnologia e aprendizado, para que a gente possa implementar cada tecnologia já disponível no mercado e conseguir o resultado de crescimento. Algumas com velocidades mais rápidas, outras com velocidades nem tão rápidas. No entanto, o crescimento em todos os projetos ele é constante, porque o que a gente mais prevê é que a capacitação dos nossos técnicos ela é feita exatamente para que a gente possa capacitar a equipe da fazenda, para que a gente possa dar suporte técnico para a liderança da fazenda, para o proprietário da fazenda, conseguir entender uma pecuária de ponta, conseguir entender quais são os conceitos e como ele pode aplicar essa tecnologia baseado na realidade dele, com o orçamento dele e com a equipe que está lá dentro da fazenda. Realmente uma oportunidade única de trazer os nossos graduandos e pós-graduandos e profissionais, alguns deles já recém-formados, mas que não têm larga experiência em consultoria, que não têm larga experiência em atender o nosso pecuarista aqui no norte do estado de Mato Grosso. Hoje a gente viu técnicas como manejo de pastagem, adubação, suplementação dos animais em pastagens, e o grande ponto disso tudo não é exatamente a técnica em si, mas como ela vem sendo usada em cada uma das fazendas. José Antônio é zootecnista formado pela UFMT e fez estágio na Embrapa. Atualmente é o gerente da Fazenda Bom Pastor.
Em época de faculdade, participei do GEP, que era um grupo de estudo muito bacana lá na faculdade. Fiz estágio na Embrapa, que também assim, foi de grande aprendizado. Então participei um pouco da área de pesquisa, da área de estudo. E isso cada vez vai agregando um pouco mais no nosso caráter, sabe? E assim, passei, depois que eu saí da faculdade, consegui entrar direto numa empresa de consultoria, que é a empresa que atende aqui a fazenda. O professor e doutor da UFMT, Dalton Henrique Pereira, há 8 anos fundou o GEP, Grupo de Estudos de Pecuária Integrada, dentro da universidade, já com este intuito de fazer a capacitação continuada de técnicos. Pegar esses alunos, né, com encontros semanais, com participação em dias de campo, em palestras, participação forte na parte de pesquisa também, na geração de conhecimento, que é o papel forte da universidade. E agora a gente está tentando ampliar isso aí com essas parcerias que surgiram, com visitas específicas em algumas propriedades. Nessa semana, desde segunda-feira, estamos rodando em várias propriedades no norte do Mato Grosso, algumas delas muito grandes, né, de nível empresarial realmente, fazendas de mais de 20 mil hectares, quase 15 mil cabeças de animais, e onde, além de ter contato com a fazenda, com a própria pastagem, a nutrição, os animais, o mais importante para nós é ter contato com o proprietário, com o gerente dessa fazenda, com os colaboradores. Nós tivemos muita participação dos colaboradores. E muitas vezes o que se aprende na universidade, o que é proteína, a quantidade de suplemento, qual forragem é melhor, que momento que eu entro, qual a genética que é melhor, muitas vezes não se aplica na propriedade pelo simples fato de não conhecer o perfil daquele produtor rural, o perfil daquela propriedade rural, a distância que ela está, qual é a logística. Então tudo isso não tem função nenhuma se não conhecer a realidade. A gente percebe que para a tecnologia ser aplicada no campo, poder ser acompanhada, sempre reorganizada, né? Você fazer uma avaliação dos resultados e realinhar as atividades, a gente percebe que precisa ter uma mão de obra capacitada. É isso que a gente quer fazer. A gente vem pelo ICV, que é uma instituição que olha bastante a questão socioambiental, e a gente vê que não existe divergência com a produção, muito pelo contrário, são complementares, né? Então a gente viu aqui exemplos, por exemplo, da captação de água, onde você tira os animais da dessedentação, né, para beber água nas águas naturais, e ao mesmo tempo isso possibilita de uma forma econômica a adoção de tecnologias de nutrição, as melhorias no ganho de peso. Então o olhar ambiental ele é complementar à questão produtiva. De Marcelândia, Mato Grosso, Valdir Pacheco. É isso aí, ótima reportagem do nosso amigo Valdir Pacheco, lá de Mato Grosso, vizinho aqui da gente, né, Mato Grosso do Sul. E vou te convidando para participar comigo do Bom Dia Produtor. Pega o teu celular, já manda um WhatsApp pra gente. O número está entrando aí na tela, 67998631001. Quero saber se você tem uma dúvida, uma sugestão de pauta para mandar pra gente. Ontem eu recebi uma muito bacana, em breve você acompanha aqui na nossa programação. Se quiser mandar um abraço para alguém também, essa é a hora, viu? Aproveita para mandar essa mensagem pra gente, enquanto eu vou para um rápido intervalo comercial e volto daqui a pouco com muito mais informação. Enquanto isso, você vai acompanhar a previsão do tempo para o centro-oeste do Brasil. Estou de volta com o Bom Dia Produtor, 7 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai junto até as 8h30 da manhã, estou contando com a sua audiência, viu? Bom dia para você que está chegando agora. Eu já começo falando do agronegócio da Argentina, que pressionou e aí o governo local conseguiu reverter a suspensão das exportações de milho. Só que foi estabelecido um limite diário para exportação de 30 mil toneladas por dia. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Berenice Leite. Em comunicado oficial, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Nação afirmou ter chegado a um consenso com o Conselho Agroindustrial Argentino e outras entidades. Os setores de cadeias produtivas de alimentos da Argentina se comprometeram em abastecer o mercado interno com fluidez até que comece a safra 2020-2021. Diante disso, o governo anulou temporariamente a medida de suspensão de registros de vendas ao exterior. Porém, ainda preocupados com o abastecimento interno, acharam por bem estabelecer o limite de 30 mil toneladas embarcadas por dia. A Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil. Em 2019, os vizinhos foram o terceiro país de onde o Brasil mais importou produtos. Com a suspensão das exportações, anunciada em dezembro pelo governo argentino, o Brasil teria que optar pelos Estados Unidos para suprir a demanda.
Presidente, como representante da Abramil, eu gostaria que o senhor relatasse qual que é o cenário aqui no Brasil diante dessas últimas colocações da Argentina, né? Houve uma suspensão temporária anunciada no dia 30 de dezembro e agora eles voltaram atrás, só que com um limite para exportação de 30 mil toneladas. Nesse momento em que nós temos pouco estoque e que é o que nós contávamos para as indústrias, para a produção brasileira, era com esse milho do Rio Grande do Sul. E isso vai falhar. Então, a partir disso, a Argentina passou a ser muito importante para nós brasileiros, né? Então, não que a gente já esteja importando muito milho da Argentina, mas existia a possibilidade de importar. Porque essas questões também, Berenice, nós precisamos estar atentos, porque uma coisa é prever e outra coisa é acontecer de fato. Então, todo mundo cria polêmica, quer exaltar, quer acirrar ânimos e tal. Ah, não tem milho, não tem milho. No final do ano passado, algumas entrevistas falaram, mas acabou o milho. Eu falei, mas meu Deus do céu, quer dizer que vão morrer todas as galinhas do Brasil, todos os milhos? Não, não é assim. Nós estamos, sim, com dificuldade. O mercado está muito atrativo, o mercado está muito bom para o produtor, vai nos incentivar a aumentar o plantio, dar um trato melhor no plantio, vamos dizer, aumentar os nossos fertilizantes, trabalhar mais para aumentar a produção. Então, Berenice, eu acho que essa questão da Argentina ela tem um impacto, sim. Agora, vamos precisar esperar um pouco. De Brasília, Berenice Leite. A empresa de frigorífico BR Food montou um serviço de telemedicina para os seus funcionários durante esse período de pandemia. Mas será que é vantajoso para a empresa e para o funcionário todo esse sistema? Você vai saber sobre isso no comentário de João Pedro Cuti Dias. Com a questão do Covid, desse vírus, houve uma mudança radical na maneira de nós encararmos a realidade, o novo normal. É muito difícil hoje você conseguir acessar postos de saúde, unidades de pronto atendimento, etc., em função do volume de pessoas que chegam lá e do risco de contaminação. A telemedicina começou a ocupar um espaço extremamente importante, com um aplicativo, com um serviço que o médico pode fazer uma consulta virtual. Muitas questões que poderiam ter ido, muitas pessoas que poderiam ter ido a uma unidade de atendimento, elas podem fazer isso na sua própria residência, sem o risco de contaminação. É uma revolução que está ocorrendo. A telemedicina existia, porém de forma muito modesta. Hoje está se ampliando de forma bastante significativa. E é algo importante para todos nós, para a saúde pública, vamos falar assim. Uma grande empresa de frigoríficas, a BR Food, ela estendeu o serviço, montou uma estrutura de telemedicina para atender 170 mil funcionários e seus dependentes. Isso é muito importante para eles, para os funcionários, porque algumas coisas simples vão ser resolvidas por uma consulta virtual. Algumas coisas mais complexas, o médico pode pedir exames, etc., ou até uma consulta presencial. Isso do ponto de vista do cidadão. Agora vamos pensar do ponto de vista da empresa. Para a empresa também é muito importante ela se preocupar com essa questão, especialmente com a questão do coronavírus. Por quê? Porque hoje você está se criando barreiras sanitárias, ou seja, na China, que é o grande mercado para nossas carnes, por exemplo, você volta e meia aparece frigoríficos sendo suspensos porque encontraram indícios de coronavírus nas embalagens. A Organização Mundial de Saúde fala que não há risco nenhum de contaminação, mas, porém, para as autoridades locais, muitas vezes é uma maneira deles marcar presença, deles mostrar que estão controlando e tal. Isso está provocando também uma mudança nos hábitos deles, ou seja, você está estimulando o consumo de produtos lá produzidos, muitas vezes bem mais caro que os importados, e o Brasil perde com isso. Então, do ponto de vista do funcionário, a telemedicina é extremamente importante para ele. Do ponto de vista da empresa, também é importante, porque você tem condições de ter
um risco de contaminação muito menor em função de uma prevenção do problema. Com a chegada das vacinas, acredito que as próprias empresas vão criar condições para que elas importem ou elas façam acordos com as empresas produtoras da vacina para fazer uma ampla vacinação de todos os seus colaboradores. O que também é extremamente importante, porque você aumenta o número de pessoas que vão ter condições de não ter a infecção por esse vírus. Então, nós vamos viver um novo normal daqui para frente, um novo normal, a telemedicina, algo que veio para ficar. Esperamos que haja, por parte tanto dos médicos como dos pacientes, que haja condições para que isso evolua, porque vai facilitar muito a vida de todos nós e vai baratear o custo da questão da saúde pública. A gente segue aqui na torcida por dias melhores. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente comenta muito aqui sobre animal PO, puro de origem, mas você sabe o que caracteriza um animal PO? Na prática, é aquele animal que possui registro de uma associação e, portanto, ele tem a genealogia dele conhecida. Essa genealogia está dentro dos padrões raciais exigidos pela Associação de Criadores e a gente vê muitos leilões, muitos eventos que acontecem aqui na tela do canal do Boi que mostram para você esses animais puro de origens. Inclusive, são ótimas oportunidades de negócios que você acompanhou nos últimos anos. 2020 teve muita oportunidade de negócio. Em 2021 você vai acompanhar também ótimas oportunidades de negócios aqui no canal do Boi. Inclusive eu já convido você nesse momento para acessar a nossa agenda de leilões, porque ela já está disponível para esse ano de 2021. Tem muita coisa boa para acontecer. Você entra lá no portal sba1.com e procura a nossa agenda e fica por dentro. E é justamente para te explicar um pouco mais sobre esses animais PO, puros de origem, para você ficar por dentro de tudo isso, que a repórter Kylie Rodrigues preparou uma reportagem sobre esse assunto. Confira. A sigla PO significa Animal Puro de Origem. É resultado de um trabalho de associações de raças. A ABCZ, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, é a responsável por todas as raças criadas no Brasil. O puro de origem significa que o animal é produzido a partir de sistema fechado, controlado. No caso do Zebu, aproximadamente há 22 gerações, né? Isso significa 100 anos, aproximadamente 100 anos de seleção. E o puro significa que ao longo desse tempo os animais foram sendo selecionados e foram sendo fixados os genes de maior interesse e de maior preponderância genética dentro dessas populações das diversas raças, né? No caso do zebu, todas as raças zebuínas. Para o usuário final da genética, a pureza garante maior uniformidade na produção, ganho de peso, habilidade materna. Os benefícios são tanto para a produção de carne como leite. E essa uniformidade permite ao criador comercial gerenciar melhor o seu manejo, o trabalho todo ao longo do ano, as práticas sanitárias, as práticas nutricionais. Então eu diria que o animal PO, puro de origem, é um pacote genético tecnológico que é entregue para o usuário final, para que ele tenha os benefícios acumulados de todo o processo de seleção anterior. A última vez que eu estive no estado do Paraná, eu estava percebendo como que a agropecuária é forte por lá. Claro que isso é resultado das recentes produções do volume de exportação que colocam o estado como um dos maiores produtores de alimentos do Brasil. A produção de grãos e de proteína animal garante emprego, renda ao produtor e uma boa arrecadação de impostos. Mas quem vai contar os detalhes para a gente é o Mauro Andrade. A agricultura e a pecuária paranaense é motivo de orgulho para o Brasil. O estado se destaca na produção de grãos, colocando-se entre os estados com maior produtividade em soja, milho, feijão, trigo e é o principal polo nacional exportador de proteína animal. Eu conversei com o secretário da Agricultura do estado do Paraná, Norberto Ortigara, sobre o conjunto de fatores que fazem do Paraná essa força na agropecuária nacional. Acompanhe. Com apenas 2,3% do território nacional, o que dá menos de 20 milhões de hectares, o Paraná se transformou num dos principais polos produtor da agricultura do Brasil. É um grande produtor de grãos,
2 safras de milho, 3 de feijão, um grande produtor de soja, de aveia, de centeio, de cevada, de trigo, enfim, grande produtor de grãos, principal polo produtor de proteínas animais, porco, frango, peixe, leite, boi, um grande produtor de madeira com qualificação, a cadeia mais organizada do Brasil, uma boa horticultura, tanto na fruticultura quanto na olericultura. Enfim, um conjunto de coisas que dão orgulho ao Brasil, ao Paraná, aos paranaenses. Por que isso? Bom, primeiro porque nós temos aqui um povo trabalhador, com certeza, é o estado mais cosmopolita do Brasil, mais de 35 etnias na sua formação, um bom conhecimento. Os agricultores atuais têm nível de conhecimento mais elevado que os antepassados, estudaram, aprenderam. Por quê? Porque as tecnologias hoje respondem por boa parte daquilo que nós fazemos. Cooperativas bem organizadas, integrações verticais da produção, conhecimento, uma boa assistência técnica, um clima de subtropical para temperado que permite uma miscelânea maior de coisas a serem produzidas o ano inteiro. Poucos espaços do mundo têm essa capacidade de produzir biomassa como nós temos o tempo todo. O Paraná foi o inventor do plantio direto, esse jeito moderno de fazer agricultura, quando se protege o solo para evitar a erosão, quando se guarda água para enfrentar veranicos, enfim, esse conjunto de fatores fez do Paraná um dos principais, repito, estados produtores da agricultura do Brasil, muito competente, presente em mais de 150 países, um estado que é o terceiro exportador do agronegócio, mais de 80% das coisas que o Paraná exporta tem a ver com terra, com roça, com agroindústria, enfim, no conceito de agronegócio. Enfim, nós temos aqui o agro com uma participação muito relevante no PIB do estado do Paraná, cerca de 34%, conforme a aferição científica. Enfim, uma agricultura que dá orgulho, primeiro, aos agricultores, aos paranaenses e ao Brasil. É assim que a gente faz, é assim que a gente acaba contribuindo para a geração de oportunidades para o Brasil. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, e as previsões de meteorologia que foram divulgadas nos últimos dias apontam que o Brasil sofreu uma grande alteração com o clima em diversas regiões, principalmente com a ameaça de temporais, ventos fortes e queda de temperatura em pleno verão. A gente está acostumado com as altas temperaturas, né? Mas agora a gente está passando por um cenário um pouquinho diferente. A nossa equipe de reportagem mostra agora como que fica o tempo para essa quarta-feira. A gente vai começar com o repórter Paulo Andrei, do Rio Grande do Sul, o estado que inclusive foi bastante afetado pelas chuvas nessa semana. E o calor no estado do Rio Grande do Sul diminuiu. Isso em função das fortes tempestades que atingiram o estado nos últimos dias. Mas a quarta-feira chega com tempo firme e ensolarado em quase todo o estado. Isso porque depois dessa frente fria que causou esses temporais, vem uma forte área de alta pressão atmosférica. Lembrando que a alta pressão atmosférica impede a formação de nuvens, ou seja, não teremos chuvas tão fortes em quase todo o estado do Rio Grande do Sul, com exceção da faixa noroeste que se estende até a serra e do litoral gaúcho. A quinta-feira também chega com temperaturas mais amenas e tempo firme, e já na sexta-feira, sábado e domingo, nós temos a chegada de mais uma frente fria, possibilitando sim a precipitação e surgimento de mais chuvas. Agora a gente vai para o Paraná com o nosso colega Mauro Andrade. Aqui no Paraná, o CIMEPAR prevê o avanço de uma frente fria que chegou nesta terça-feira e provocou instabilidade em quase todas as regiões do estado. Imagens do satélite mostram que o fenômeno atinge principalmente a região norte, a mais afetada pela frente fria nesta semana. O tempo permanece abafado com previsões de temporais. O calor deve diminuir um pouco, mas as marcas permanecem em 32 graus. Vamos agora ao Mato Grosso com informações de Valdir Pacheco. No cenário atual, o clima é preocupação de técnicos e produtores de quase todo o país. Em Mato Grosso, principal estado produtor de soja, a falta de regularidade e intensidade de chuvas, aliada à escolha de cultivares super precoces, está diminuindo o potencial produtivo. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, reduziu sua estimativa de produtividade de soja em Mato Grosso em 0,61 saca por hectare, para 57,41 sacas por hectare.
um 0,6% abaixo da projeção de novembro de 2,84%, inferior ao rendimento médio obtido na safra 2019-2020. A semana começa com previsão de chuva. Haverá aumento nas nuvens e as pancadas de chuvas podem ocorrer entre tarde e noite. Essas condições devem permanecer ao menos até o dia 19. E conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a chuva deve se concentrar especialmente na região sul, onde são esperados até 100 milímetros, e nas demais áreas com cerca de 50 milímetros. Aqui no Distrito Federal e também no estado de Goiás, a previsão para esta quarta-feira é de céu com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Isso devido à combinação de umidade e temperaturas altas que intensificam a nebulosidade, resultando em chuvas mais intensas, que poderão vir em forma de pancadas com trovoadas e rajadas de vento, principalmente no período da tarde e início da noite. Para o restante da semana, a previsão não é diferente. Altas temperaturas e pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. Já em São Paulo, tem 80% de possibilidade de chuva para essa quarta-feira. São esperados 40 milímetros, a mínima fica em 21 graus e a máxima de 28. O tempo permanece nublado, tem rajadas de vento também na capital paulista. Desde ontem está chovendo por lá, a gente tem acompanhado por aqui e analisado tudo que vem acontecendo também na região de São Paulo. Já em Campo Grande, possibilidade de 79% de chance de chover, mas desde ontem à noite também deu uma chuva muito boa aqui na cidade e no entorno. Para hoje são esperados cerca de 39 milímetros. A mínima fica em 22 graus e a máxima em 28. O sol fica encoberto, tem pancadas de chuvas isoladas durante todo o dia e também com bastante trovoadas. Bom, e continuando com as previsões do tempo, o fenômeno Laninha, que habitualmente gera grandes problemas para as cidades e prejuízos no campo e em vários países na América do Sul, neste ano não vai ser tão intenso como a gente costumou ver nos outros anos. A previsão de efeitos de curta duração na maioria das regiões é feita pelo agrometeorologista Marco Antônio Santos, da Rural Clima, em entrevista com Walter Puga Júnior, direto de São Paulo. O clima ajuda em algumas regiões, prejudica em outras. Mas para detalhar o que ocorre agora, eu tenho aqui comigo Marco Antônio dos Santos, diretor da Rural Clima. Obrigado, Marco, por ter aceito o convite. Vamos falar sobre um assunto que você já tocou em entrevistas passadas, né? O Laninha este ano é bem diferente de outras ocasiões? Puga, eu que agradeço aí o convite, é sempre uma honra estar aqui falando com vocês. Olha, realmente o Laninha é um pouco diferente do que um Laninha habitual, né? Ele se intensificou muito ali no começo da primavera, causando terríveis secas, tanto no mês de outubro quanto novembro. Porém, a partir de dezembro, essas chuvas já retornaram. E agora o verão, contrariando toda uma perspectiva de Laninha, vem chovendo bem no sul do Brasil, né? Algo que normalmente não ocorre em anos sob influência de uma Laninha. Principalmente, como todo mundo dizia, que era uma Laninha de forte intensidade que poderia trazer fortes prejuízos ao sul do Brasil. Então, aqui a Rural Clima nunca trabalhou com essa hipótese, como você bem disse e sabe, e a tendência agora é que, tanto nessa segunda quinzena de janeiro quanto no mês de fevereiro, venham a ser marcados por chuvas muito regulares sobre grande parte da região centro-sul do Brasil, principalmente sobre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, onde há previsões de chuvas até acima da média, agora, para essas próximas semanas. Com isso, a tendência de uma Laninha extremamente fraca e, sobretudo, com uma característica totalmente diferente, está se confirmando. Bom, vamos falar sobre a região que será mais prejudicada aí com os efeitos climáticos. Você mostrava recentemente preocupação com o que ocorre no Mato Grosso, é isso? Exatamente. Normalmente nessa época do ano, os produtores do Mato Grosso se queixam de excesso de chuvas, né? Até por perdas em lavouras, por conta de excesso de chuvas atrapalhando a colheita. O que nós estamos vendo no Mato Grosso é uma condição totalmente adversa a essa, ou seja, muita irregularidade no regime de chuvas, chovendo num canto, não chovendo no outro, uma parte da fazenda já fica vários dias sem chuvas,
E as condições no Mato Grosso, que é o maior estado produtor de soja do Brasil, pode sim trazer as maiores perdas de safra aqui do Brasil esse ano por conta dessa irregularidade. E a tendência agora, até com o avanço de uma frente fria que está hoje sobre o Paraguai, sobre o Rio Grande do Sul, ela deve avançar e, portanto, esses próximos 7 a 8 dias devem ser marcados por chuvas boas até, em bons volumes. No entanto, a partir do dia 22, 23 de janeiro, volta um tempo seco no Mato Grosso, com chuvas ainda mais irregulares. E como tem muita lavoura ainda em enchimento de grão, essas irregularidades no regime de chuva podem trazer uma certa apreensão e uma preocupação grande, não só junto aos produtores, mas junto ao mercado, né? Então, eu não vejo uma condição tão ideal esse ano para o Mato Grosso, porém, para as demais regiões como Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, todo o sul do Brasil, Paraguai e até mesmo boa parte das regiões produtoras do Mampitobá, a tendência é de umas chuvas relativamente boas ao longo tanto desse mês de janeiro quanto fevereiro, o que possibilitará uma produção bem acima do que foi a safra 19 e 20. Bom, você acaba de ouvir Marco Antônio dos Santos, já fica aí evidente, Mato Grosso é uma preocupação. Eu agradeço a entrevista do Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Por aqui a gente segue para mais um intervalo comercial, fazer aquele combinado de sempre, você vai tomar um cafezinho, pegar o seu celular, mandar um WhatsApp para a gente, 67998631001, manda um alô para a gente, uma sugestão de pauta, não sei o que você tem para falar com a gente, e manda uma mensagem que a gente vai te responder, viu? No próximo bloco tem matérias sobre os produtores invadidos, chegamos à última edição da reportagem, você vai conferir também, e agora eu vou para o intervalo e você vai ficar com a previsão do tempo para a região sudeste e também para a região sul. Sete horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você que está chegando agora na nossa programação. O ano passado, eu e o cinegrafista Gadiel de Barros fomos conhecer de perto o conflito agrário envolvendo índios e fazendeiros aqui no Mato Grosso do Sul. É literalmente uma queda de braço, uma disputa que envolve as terras e, segundo por índios, são deles por ocupações históricas, mesmo sem existir uma regra normativa. Por outro lado, a gente tem fazendeiros reivindicando os direitos de ocupar e produzir em terras adquiridas em meio ao caos e que foram adquiridas em muitas décadas. Em Mato Grosso do Sul existem cerca de 150 produtores que tiveram suas propriedades invadidas por indígenas, gerando um conflito com trama de contexto complicado e sem qualquer sinal de uma possível solução. Você vai rever um dos principais fatos dessa trama. As imagens assustam. Mostram parte de um conflito territorial que se estende por anos. O registro foi feito em Dourados, município localizado ao sul de Mato Grosso do Sul. A região enfrenta uma das piores crises quando o assunto é invasão. Conversamos com alguns produtores durante o ano e podemos ouvir de cada um deles a situação enfrentada. É muito difícil. Você saber que você é proprietário de um imóvel, do que seja, e você não ter paz, você não mandar no que é seu, você ser impossibilitado de produzir. Entre os produtores, a sensação de medo se tornou uma companheira fiel, lado a lado. Todos os dias temem pelo avanço das invasões. Qual é a sensação que vocês sentem de estar aqui há tanto tempo? No caso de vocês, a propriedade já tem quase 100 anos aqui na região, e de repente vem essa questão da invasão. Como que vocês lidam com isso? É uma situação de medo, né? De terror. Meu filho, com 13 anos, por conta da direção da escola, já foi recomendado que procurasse psicólogo. A minha mulher em depressão. A gente já teve que sair de casa 2 vezes por recomendação da justiça. Então, total insegurança. Meus animais tive que tirar, colocar em propriedade de vizinho. Então, é prejuízo, tanto emocional, psicológico, como prejuízo material. É uma vida que eu vou te falar para você, que eu não desejo para ninguém. Durante toda essa minha história, né? Eu tô com 58 anos, eu nunca passei por uma situação tão difícil como
Eu tenho passado. Foi justamente em uma situação como essa que nós conhecemos a Vanilda, produtora que teve suas terras tomadas em 2016. De lá para cá, ela busca na justiça uma solução para o problema. A lembrança que eu tenho é uma das piores e mais tristes da minha vida, porque você não espera, você não está esperando nunca um crime daquele tipo, daquela magnitude. Fomos invadidos, amanhecendo o dia, eu tinha acabado de tirar leite, olhei para o pasto e eles começaram a cortar cerca, a botar fogo no pasto. Então ali eu me senti abandonada, porque ninguém poderia entrar lá para tirar meus filhos vivos, né, sem sofrer nenhum tipo de violência. Meu cunhado veio em meu auxílio, retirou meus filhos, saímos de casa sem nada. E você não tem respaldo da justiça de ninguém, é uma sensação de impotência e de abandono, porque ninguém vem ao nosso socorro. A argumentação deles é essa. Em virtude de um trabalho de demarcação que foi feito dentro do perímetro da aldeia, eles falam que alguém tomou essas hectares deles, o que é uma falta de verdade. Porque isso jamais significa que alguns dos meus produtores entrou e desocupou terra indígena. É muito comum, se você pegar um procedimento de qualquer fazenda e fizer um georreferenciamento com equipamentos modernos, ou vai sobrar ou vai faltar hectares. Porque a época que foi feito isso, a medição era feita a corda, a medição era feita de motos que não tinha, ninguém tinha GPS. Ainda mais a aldeia, que foi feita em 1917. Então, ou pode faltar ou pode sobrar, mas não significa que alguém entrou na tua área e tomou aquela área de você. Sensibilizados com o que aconteceu naquela época, produtores da região fizeram doações para a família da Vanilda, que saiu de casa apenas com a roupa do corpo. E eu, com a minha família, estamos fora de casa, pagando aluguel, não tivemos nenhuma assistência por parte do governo estadual, federal, não disponibilizaram nem mesmo um psicólogo para poder falar assim, você precisa de um tratamento psicológico para você ou para os teus filhos. Estamos praticamente na rua com uma mão na frente e outra atrás. Meus filhos sem material escolar, sem nada, tive que ir no colégio conversar com a diretora, com os professores, para poder estarem amparando eles, conversando com eles, ajudando, né, com material escolar, com atividades, para não ficar para trás. Foi um ano muito difícil, um ano muito triste e eu não gosto nem de reviver. Mas ao que se parece, a questão de terras invadidas pode ser ainda mais ampla. Em uma conversa com o secretário de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, uma revelação apontou que os conflitos vão muito além do que aparentam ser. Muitas dessas áreas invadidas são objeto de disputa não só por indígenas, mas por indígenas faccionados que querem ter ali um ponto para acondicionar drogas. Muitos indígenas que eram do Paraguai estão trazendo drogas para essas regiões e dali juntam um grande volume para mandar para outros estados, mas também para distribuir para a comunidade. Nós temos 2 aldeias com quase 17 mil índios que também estão sendo vítimas do tráfico de drogas. Em Mato Grosso do Sul, são cerca de 150 produtores invadidos, boa parte deles aqui no município de Dourados. Todos os produtores que foram invadidos buscam na justiça o direito de retornarem às suas propriedades. De acordo com a FUNAI, nos últimos 10 anos, cerca de 450 famílias indígenas acampam ao redor do município de Dourados em uma reserva, numa ação que eles chamam de retomada. Ainda existe um entendimento no que se diz respeito à reintegração de posse e o seu não cumprimento. Luana Ruiz, advogada e especialista na causa, explicou ao Canal do Boi o porquê de muitas vezes as reintegrações não serem executadas como previstas. Então, o respaldo dos indígenas nada mais é do que as arguições do próprio poder público, com respaldo nas decisões judiciais, em especial do Supremo, que suspendem as reintegrações de posse, dizendo que o cumprimento de reintegração de posse poderia causar risco à ordem pública. Nenhum outro respaldo a não ser essa realidade de argumentos no processo. Porque no ordenamento jurídico pátrio, repito insistentemente, a tomada da posse na força ao arrepio do devido processo legal é ato ilegal, é ato criminoso. Em que nós entendemos que todos aqueles produtores rurais que detêm títulos de boa-fé, eles devem ser indenizados justamente porque entendemos que esse processo de conflito, ele nasce da ação e da omissão do Estado brasileiro. A ação, a partir do momento em que induziu o processo de colonização em Mato Grosso do Sul, boa parte desses títulos, especialmente na região de Dourados,
eles são derivados da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a famosa Marcha para o Oeste, e há vários relatos, né, relatos inclusive do próprio, da época do SPI, do Serviço de Proteção Índio, em que ele relata que o Estado teria ali desocupado de forma forçada áreas ocupadas por povos indígenas para que houvesse alocação de produtores rurais. Eu convido vocês a virem andar nas áreas invadidas para poder verem de perto o número real de invasores que estão em nossas propriedades e o que eles estão, já que estão brigando, estão bradando por terras para produzir, o que estão produzindo em nossas áreas invadidas. A minha área era pequena, era produtiva, era bonita. Hoje você andando por ela, ou até olhando via satélite pelo Google Earth, você só vê que virou um reduto de ilícito, só tem lixo, só tem sujeira, não tem nada produzido. São terras ociosas. Um marco no tempo poderia colocar fim ao impasse que se estende por anos. O chamado marco temporal é uma ação no Supremo Tribunal Federal que defende que povos indígenas só têm o direito a reivindicarem terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988. Esta foi a data em que a Constituição entrou em vigor. A bancada ruralista defende o marco no tempo devido ao uso do verbo ocupam no presente, que está no artigo 231 da Constituição Federal, onde se determina o direito às terras dos índios. Mas enquanto não se chega a uma conclusão, a Vanilda e tantos outros produtores que ouvimos no decorrer destes meses continuam na busca de uma solução que possibilite a posse de suas terras novamente. Uma insegurança dessa, ela não vai prejudicar mais se continuar essas invasões incessantemente, sem serem a um determinado ponto ali, né, cortada, estagnada, zerada, e tentar resolver a quem interessa de fato trazer insegurança e instabilidade para o homem do campo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, sociedade. De Dourados, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Eu lembro a você que sexta-feira, dia 15, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a advogada que participa dessa matéria, Luana Ruiz, que vai esclarecer dúvidas sobre o tema relacionado a esses conflitos agrários. Se você, de repente, está aí na sua casa e passa por algum tipo de conflito ou conhece alguém que está enfrentando uma situação como essa, tem alguma dúvida, manda um WhatsApp para a gente que na sexta-feira, com a Luana Ruiz aqui nos estúdios, a gente vai esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Bom, muda um pouco de assunto, agora você vai ver um modelo de trabalho que tem dado muito certo no sul do país. Em Santa Catarina, a atuação conjunta de cooperativas e empresas especializadas em genética animal tem apresentado excelentes resultados. Acompanhe. Olá, os amigos que nos acompanham pelo canal do Boi, é um prazer tê-los conosco nesta que é a segunda edição do programa Cemex Soluções na Fazenda. Eu sou Daniel Carvalho, gerente de mercado da Cemex do Brasil e tenho um conteúdo muito interessante para você. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Cemex Soluções na Fazenda para fazer um resumo geral sobre como confeccionar nutricionalmente o boi precoce de amanhã. E para isso temos aqui o nosso amigo João Marcos que vai nos ajudar nessa resposta. João. Daniel, resumindo então, vamos lá. Período de gestação. Para eu produzir o boi super precoce, minha vaca não pode passar fome. Eu preciso ter essa vaca sempre ganhando peso. Então, essa vaca não passou fome. Assim que esse animal pariu, né, assim que essa vaca pariu, esse bezerro ele precisa começar a receber amido quanto antes na dieta. Então, um sistema de creep feeding para introdução de concentrado quanto antes, ou uma desmama precoce também é muito importante. Depois dos 8 meses que ele vai estar ali nesse crescimento, ele entraria numa dieta de recria em confinamento. Então, um teor proteico de 14,5% mais ou menos por 3 meses, 90 dias. E aí, nós vamos para o último período, que é o período de engorda propriamente dito, que é onde a gente vai aumentar a densidade energética da dieta para que o animal deposite aquela gordura, aquilo que está faltando lá no finalzinho. Então, para resumir, período de gestação, período de cria, período de recria e período de engorda com alta quantidade de amido. É assim que a gente vai ter o animal aos 14 meses com uma quantidade de gordura ideal para o mercado. É isso aí, pessoal. Gostaram desse conteúdo? Esse e outros muito relevantes você pode acompanhar na nossa página de acesso, inclusive sugerindo outros temas. Aproveita também, tá vendo esse QR Code na sua tela? Baixa o nosso app Cemex Brasil. Você vai ter uma experiência diferente de pesquisar material genético para o seu rebanho. Um abraço e até a próxima!
Já ouviu falar de hidroponia? Essa é uma técnica de plantio onde as raízes das plantas recebem uma solução nutritiva balanceada e que contém água com nutrientes para a produção. Em Mato Grosso do Sul, o Senar MS tem um projeto bem interessante sobre isso e você vai acompanhar agora a reportagem de Rosa Cabral. Pessoal, vamos fracionar a reportagem em duas partes. Na primeira, como trabalha a assistência técnica e o planejamento para uma boa produção. O pé de alface demora quanto tempo para se desenvolver no sistema da hidroponia? Depende muito da época do ano. Agora que a gente está no verão, até com 20 dias é possível se colher uma planta nesse sistema de hidroponia. Na segunda parte, o cultivo pelas mãos do agricultor, que de comerciante passou a plantar folhagens. Não era o produtor rural, não, só desejo. Vitor, e como é que é essa assistência técnica na hidroponia? Então, a assistência técnica ela funciona com uma visita mensal, né, que a gente vem. Então, todo mês a gente está acompanhando o produtor na propriedade durante 4 horas. Aí a gente ajuda em todo o planejamento da propriedade, o planejamento da produção, a parte de custos também, se ele está ganhando dinheiro, se não está, né, ajuda na tomada de decisão estratégica da propriedade. Então, a gente está envolvido em todo o processo aí junto com o produtor para ele ter o sucesso na atividade. Na verdade, é um diagnóstico da propriedade. Exatamente, é um diagnóstico completo que a gente faz, aí tem todo o planejamento, tem a checagem se aquele planejamento está funcionando ou não, os ajustes que tem que ser feito ou não, né, para ele estar tendo o melhor resultado possível. Agora, essa técnica da hidroponia tem dificuldade? Como é que é o manejo? Para a gente deixar bem claro aí para o pessoal que de repente quer até, né, começar na atividade. Olha, a principal vantagem da hidroponia é isso que vocês estão vendo aqui, né? Olha só, a gente tem um ambiente limpo, veja bem, ó, a gente pega uma muda, transplanta, a posição de trabalhar é espetacular, né? A gente não tem aquele negócio que a gente está no campo com dor nas costas, abaixando para colher, para plantar, terra, né, carpir o mato. E ela cria essa base aqui? Exatamente. Aqui é uma mudinha que veio de substrato, né? O produtor adquiriu de um outro produtor que é especialista em produzir mudas. Então essa muda já chega pronta, ele pega na bandeja e simplesmente ele coloca aqui no cano no perfil de hidroponia. E daí 20, 30 dias ele já está colhendo. E a hidroponia, ela requer muita tecnologia. Então não é tão simples quanto muita gente acha, né? A gente está vendo aqui as plantas bonitas, saudáveis, mas para chegar nesse ponto aqui, a gente precisou de muito planejamento, tá? Muita tecnologia para chegar, né, nessas plantas que vocês estão vendo aqui. Victor, quando você fala em tecnologia, nós estamos falando exatamente de quê? Aqui, por exemplo, numa alface como essa. Uma alface como essa, ela está dentro da água, né? Que na verdade é uma solução de água com todos os nutrientes que a planta precisa. Então, por exemplo, se eu tenho algum desbalanço, faltou algum nutriente ou eu coloquei excesso de alguma coisa, em questão de 1 dia, 2 dias, eu posso perder a minha plantação todinha, né? Se eu tiver uma condição de solo, ele aceita muito mais o erro do que uma condição dessa daqui. Aqui eu não posso ter erro de forma alguma, porque senão eu perco toda a produção. Um outro exemplo, por exemplo, é se falta luz, né? Então isso aqui depende 100% de energia elétrica. Aparentemente parece um sistema simples de produção. E na prática, como é que é quando a gente fala em investimento? Então, quem olha de fora, né, acha que é pegar uma alface, às vezes colocar dentro de um caninho com água e daí 30 dias colhe. Mas na verdade é muito mais do que isso, né? O investimento é bem alto, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje 1 metro quadrado de uma estrutura aí de hidroponia, ela está custando por volta aí de 70, 100 ou até mais, né, 1 metro quadrado para a gente montar um sistema desse. E como eu falei, tem muita tecnologia. Então o principal erro do produtor é ele achar que ele vai ficar rico do dia para a noite montando isso aqui porque é fácil. Mas não vai ficar de jeito nenhum, tá? É um sistema bem técnico, ele precisa de orientação técnica para montar o projeto, porque se o projeto for mal montado, o prejuízo é certo. Então, quem está querendo entrar na atividade, pode procurar o Senar, pode procurar a assistência técnica do Senar. Nós temos aí técnicos capacitados para ajudar desde o planejamento, a questão de mercado, de estrutura, de como que vai fazer, de qual a quantidade que vai plantar. Então,
todo esse processo, o Senar pode estar auxiliando aí o produtor que deseja entrar na atividade. O plantio não é no chão, mas o produtor tem que ficar com o pé... Tem que ficar com os dois pés no chão, com as duas mãos no chão, porque o que é o sonho do produtor, ele pode se tornar um pesadelo, se não tiver cuidado. Se não tiver planejamento. Isso é muito comum de acontecer quando o produtor entra num sistema sem uma orientação, sem uma assistência técnica adequada. E quanto tempo de assistência vocês dão ao produtor? O programa, ele funciona com um período de 2 anos, tá? Dependendo do caso, ele pode até ser prorrogado para 3 anos. São muitos nutrientes para chegar a uma composição de uma alface? São vários nutrientes que a gente tem que colocar, né, diluir nessa água todo dia. Então a gente tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, são mais de 10. Né? Então se a gente errar em um deles, a gente compromete toda a produção. Na hidroponia, a gente precisa de usar fertilizante químico. Nós temos aí uma redução no uso de defensivos, mas não necessariamente é zero. Né? A gente pode trabalhar com biológicos, com defensivos mais naturais, né? Porque a pressão de praga e doença é muito menor. Tá? Mas não necessariamente é uma produção livre de defensivos. Teoricamente, né, é uma produção com defensivos muito menor, porque está no sistema protegido. Como é que você avalia a hidroponia, o desenvolvimento da técnica? Olha, a hidroponia ela vem crescendo muito e eu acredito que ela, em pouco tempo, ela vai substituir, né, o sistema convencional, principalmente pela questão de mão de obra e conforto. Né? Hoje ninguém quer ficar no sol quente mais com enxada na mão. Então a tendência é que ela vá substituindo gradativamente, é o que já está acontecendo, os plantios convencionais no campo. Então é uma técnica que só tende a crescer. Amanhã tem a segunda parte dessa reportagem para você. Vamos para mais um intervalo comercial? Vai entrar para a gente o número do WhatsApp aí na tela, 67998631001. Eu não canso de pedir para você mandar uma mensagem para a gente. Envia sua dúvida, sua sugestão de pauta. Eu estou por aqui e vou te responder com muito carinho. No próximo bloco a gente conversa com o Walter Pulga. Ele vai trazer as primeiras movimentações financeiras do dia. E agora você fica com a previsão do tempo para a região norte e também para o nordeste do Brasil. 8 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília, estou aqui perto do telão, então você já sabe o que vai acontecer, né? A Kylie Rodrigues, como todos os dias tem participado com a gente, está chegando por aqui de novo. Falei ontem para ela que ela estava esbanjando beleza aqui no Bom Dia Produtor, né? O pessoal está assistindo bastante, está gostando da sua participação diária. Bom dia, o que você traz de informação para a gente? Oi, Vinícius. Bom dia para você, bom dia a todo mundo. Que bom, né? Vinícius, olha só, eu trago informações para o pessoal lá do Paraná. Mesmo com a pandemia, o estado mantém o cronograma para a chancela da área livre de aftosa sem vacinação. O reconhecimento do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação está na reta final. Todos os documentos necessários já foram encaminhados à OIE, que faz as últimas checagens do material. É preciso lembrar que nos últimos 2 anos, o território paranaense passou por diversas auditorias e avaliações do mapa, antes que a pasta encaminhasse os detalhes que demonstram a robustez do sistema sanitário estadual. Com isso, o setor aguarda o anúncio oficial pela OIE. Inicialmente, o Plano Nacional ele tinha um cronograma no qual o Paraná estava no bloco V, o último a ter a retirada da vacinação. Esse processo levaria anos e os paranaenses dependeriam de outros estados para conseguir a chancela internacional. Vinícius. Certo, a Kylie continua para a gente. Agora eu vou perguntar para ela sobre os destaques que são os negócios envolvendo trigo, que estão bastante lentas no mercado brasileiro. É isso mesmo, Kylie? Conta para a gente. Sim, Vinícius, os poucos fechamentos envolvendo apenas pequenas quantidades. No geral, as atenções de agentes consultados pelo CPE estão voltados à valorização do dólar, ao consequente encarecimento das compras externas e ao atraso na chegada ao Brasil do cereal, importada da Argentina.
Neste caso, o país vizinho, que se aproxima do final da colheita de uma safra elevada, registrou paralisações e limitações nos embarques de produtos agropecuários. Diante disso, os preços do trigo estão subindo no Brasil. Vinícius. Tá certo, Kylie, obrigado então pela sua participação. Amanhã a gente está te esperando de novo no Bom Dia Produtor. Tenha uma ótima quarta-feira. Mudo de assunto, fala do manejo integrado de pragas. É uma técnica que auxilia o produtor rural a controlar as pragas da lavoura de maneira mais racional. Os técnicos do IDR Paraná garantem que o manejo traz, além de ganhos econômicos, muitos benefícios ambientais na propriedade. Você vai ver detalhes com o nosso querido companheiro Mauro Andrade. MIP, Manejo Integrado de Pragas, é um conjunto de medidas que visa reduzir a aplicação de produtos químicos na plantação. A técnica consiste em monitorar os níveis populacionais das pragas que causam problemas na lavoura e só usar o produto químico quando essas pragas atingem o chamado nível de ação ou nível de dano econômico. O MIP, ou Manejo Integrado de Pragas, ele consiste em 2 princípios básicos. O primeiro é o monitoramento. A avaliação, a amostragem dos níveis populacionais das pragas e dos inimigos naturais. A partir desse monitoramento, nós selecionamos diversas táticas de controle associadas para manter a população das pragas abaixo do nível de dano econômico e assim não trazer prejuízo para a produção do agricultor. Por meio do MIP, através das amostragens que nós realizamos com o pano de batida semanalmente, nós avaliamos a flutuação do nível populacional das pragas e também dos inimigos naturais. Nessa situação aqui, nesse momento, a praga principal que está ocorrendo é o percevejo marrom, né? O nível para controle do percevejo marrom são de 2 percevejos em média por batida. Se não atingido esse nível, nós não recomendamos a aplicação do inseticida. E com isso, nós preservamos a população dos inimigos naturais que vão ter uma chance maior de agir ali, regulando a população da praga, né, e mantendo ela abaixo do nível de dano econômico. Nós só vamos entrar com a aplicação aqui a partir do momento que o percevejo ultrapassar esse nível de ação de 2 percevejos por batida em média. O objetivo do MIP não é simplesmente reduzir a aplicação de inseticidas, embora um resultado prático da adoção da tecnologia seja esse. O MIP ele consiste numa visão mais ampla da propriedade, né? Onde nós observamos, além dos parâmetros econômicos, também a questão ambiental. Então, o benefício para o agricultor, além de reduzir a aplicação de inseticida e, com isso, o custo de produção, é também impactar menos o ambiente quando se realiza o controle químico somente nos momentos onde ele é necessário. O percevejo é uma praga que provoca grandes prejuízos na soja. Ao sugar a vagem, provoca má formação do grão, perda de qualidade e diminui a produtividade. Os técnicos do IDR Paraná auxiliam os produtores rurais na adoção do MIP. Por nós sermos uma agricultura familiar, uma pequena propriedade, uma das coisas mais importantes para nós é a assistência técnica. E a assistência técnica para nós fácil e de boa qualidade é através da Emater. E junto com a Emater surgiu a oportunidade de participarmos do manejo integrado de pragas, né? E isso nos dá uma tranquilidade no momento de aplicarmos os defensivos, né? Quando nós vamos utilizar corretamente esses defensivos. E isso nos traz economia. Porque eu vou aplicar o defensivo químico na extrema necessidade. Eu não vou entrar com essa aplicação no momento errado. Então eu aguardo o momento certo. Então hoje, que nem agora, a soja está em florescimento. E é necessário uma polinização. E aqui eu tenho muitos inimigos naturais, certo? E também abelhas que estão sempre passeando pela lavoura nessas flores, buscando seu pólen. Então, quanto mais eu retardar essa aplicação, muito melhor para mim também. Porque um dos benefícios é o econômico, além do ambiental. Então, isso daí tudo é uma somatória.
eu tenho que somar aí a parte econômica e a parte ambiental também, porque é uma preocupação que nós temos com tudo isso. De Ibiporã, no Paraná, Mauro Andrade. Chegou a hora de acompanhar as primeiras movimentações financeiras do dia. Como de praxe, Walter Puga já vai entrar aqui, conversar com a gente, contar pra gente o que está acontecendo na manhã dessa quarta-feira. Puga, bem-vindo ao canal do Boi mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, o destaque de hoje é, no noticiário, aliás, repercutindo desde a tarde de ontem, é a alta acentuada no preço dos alimentos, detectada já desde o início da pandemia, né? No Brasil. Bom, o IBGE fechou os números, viu? A pandemia, que exigiu restrição de circulação desde meados de março passado, levou as pessoas a comerem mais em casa. E a inflação dos alimentos dentro de casa atingiu o maior patamar dos últimos 18 anos. Resumindo, os preços nunca subiram tanto para alimentos consumidos em casa como ocorreu em 2020. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele divulgou esse dado nesta terça-feira, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o chamado IPCA, de dezembro de 2020, subiu 1,35%. E fechando o ano, a alta foi de 18,15%. Foi a mais forte alta desde 2002, quando os alimentos subiram aí quase 22%. Lembrava um economista do IBGE, o André Almeida. Bom, ele notou que o ano passado foi de fato atípico, com a pandemia, a mudança de hábitos dos consumidores. Isso tudo mostra aí uma procura maior, né, por produtos do grupo alimentação e bebidas, pelo fato das pessoas estarem em casa. Agora, outro aspecto que influenciou a alta dos alimentos, que levou a um preço, vamos dizer assim, aumentando rapidamente, é que houve uma valorização do dólar frente ao real. Isso estimulou os produtores e os exportadores a enviarem alimentos para fora do Brasil. E, lógico, isso provocou uma alta aqui internamente. Tendo em vista o fato de que a pandemia não acabou ainda, isso é um fato, e ocorre a mesma necessidade de redução de circulação social para prevenir a contaminação, o técnico foi questionado se a alta da alimentação em domicílio continuaria ainda este ano. Ele não soube responder, preferiu não fazer previsões, mas o IBGE constatou que a alta foi bem acentuada. Veja, nós tivemos preço do arroz, que no ano anterior, 2019, subiu 1,17%, ele subiu em 2020 76%. As carnes subiram 32,40%. A alta também atingiu as frutas. As frutas, em média, tiveram alta de 25,40%. E o óleo de soja teve alta de quase 104% no ano passado. Aliás, André Almeida, do IBGE, notou que no caso de carne e arroz, somente esses itens responderam aí por boa parte dessa alta de 18,15% na inflação dos alimentos consumidos em casa. Então, produtor, de olho na informação, o limite do consumidor já está chegando. E com a retirada do auxílio emergencial, talvez tenhamos aí uma redução do consumo interno de produtos. É importante que o produtor fique atento a isso, né? Bom, o que levou no fechamento total uma inflação de 4,52% em todo o país. Lembrando que essa pesquisa que é feita com alimentos pelo IBGE, ela leva em consideração várias regiões do país, inclusive Campo Grande, Goiânia, além de 8 regiões metropolitanas do país. Então, é feita com base em pessoas que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Então, mostra como essa pesquisa ela é cuidadosa e ela reflete, na verdade, o que acontece no mercado. A inflação, considerando geral, né, incluindo aí vestuário, não só alimentos, que subiram muito, mas vestuário, combustíveis, equipamentos, bom, tudo isso subiu no ano passado 4,52%. É uma situação bem complicada, bem difícil para quem está no consumo, né? Consumidor que está enfrentando aí um desemprego e tal. O produtor deve ficar atento, porque se de um lado nós temos uma redução do consumo, por outro há uma expectativa aí do Ministério da Agricultura de que nós tenhamos aí boas exportações, viu? O Ministério vê perspectivas favoráveis das exportações brasileiras.
A exportação do agronegócio em 2021 pode superar a marca do ano passado se o clima colaborar e, de fato, a colheita de grãos bater um novo recorde agora em 2020 e 2021. Né? Foi o que afirmou o secretário de Comércio e de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro. Né? Ele argumenta que, puxado por soja e carne, vendido sobretudo à China, os embarques do setor já renderam mais de 100 bilhões de reais em 2020, ou seja, 4,1% mais que em 2019. Agora, a maior expectativa do Ministério da Agricultura, Vinícius, é com as vendas de milho, que poderão explodir com o aumento das compras também que passam a ser feitas agora pela China. Né? O primeiro passo veio com a decisão do governo chinês de aprovar aí variedades transgênicas que são plantadas no Brasil e que ainda não podiam ter acesso ao mercado chinês. Agora falta apenas a assinatura que atualiza aí o certificado sanitário e esse aval será definitivo. Bom, a virada política nos Estados Unidos pode ajudar muito. Agora, qual é a perspectiva para o milho? A perspectiva para o milho é muito boa e, segundo o jornal Folha de São Paulo hoje, o jornalista Mauro Zapalon publicava isso, é que enquanto países produtores e exportadores de milho, como Estados Unidos, Argentina e Ucrânia, têm perdas de produção, o Brasil vem registrando recordes. Então, a expectativa do Ministério ela tem fundamento. O milho será, portanto, um dos destaques desta safra. Os americanos que chegaram a estimar aí colheita de 406 milhões de toneladas produziram apenas 360 milhões de toneladas, dados, aliás, atualizados ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Agora, essa queda na produção americana ocorre num momento de previsão de alta de consumo de milho para a produção de etanol lá nos Estados Unidos. Esse setor consome, como se sabe, cerca de 35% de todo o milho produzido nos Estados Unidos. Com isso, os estoques finais de milho vão recuar para menos de 40 milhões de toneladas em 31 de agosto, que é o final do ano comercial. Veja, esse volume de milho no estoque lá é de apenas serve para apenas 39 dias. É o menor desde a safra 2013-2014, como lembrava a AG Rural, lá de Curitiba. Né? Bom, resumindo, o que ocorre lá fora é que temos quedas de 18% na produção de milho da Ucrânia e 7% na Argentina. Os dois países são importantes no mercado mundial de milho. Já o Brasil vai produzir 7% a mais, 109 milhões de toneladas. Como o Japão, Coreia do Sul e China aumentam as importações de compra de milho, bom, a perspectiva é de que nós teremos aí, né, uma explosão nas vendas de milho. Isso vai afetar, lógico, a vida do criador, de quem trabalha com frango, com suíno e com bovino. Portanto, de olho nas perspectivas de preço para o milho que, aliás, tem tido altas constantes. Em São Paulo já é negociado na faixa de R$ 83 a saca. A perspectiva agora é alta para o milho, o produtor tem que ficar de olho, viu, Vinícius? É com você. Por aqui na torcida mesmo, para que a gente consiga bons resultados, que 2021 seja um ano ainda melhor do que foi 2020. Agora, Pulga, eu quero saber o que aconteceu aí com a Bolsa, com o dólar, quais as últimas informações. Eu sei que você está muito bem munido dessas informações, então conta pra gente. Olha, o que ocorre é um sobe e desce para o dólar bem acentuado. Ontem o dólar perdeu 3,29%, caiu para a faixa de R$ 5,32. Nós vimos recentemente o dólar tocar a faixa de 13,50, mas ontem o dólar recuou. Aliás, é o menor valor, né, menor recuo percentual, vamos dizer assim, desde junho deste ano. Né? É um dia de recuo também no exterior. O dólar perdeu valor frente a outras moedas do mundo. Não ocorreu apenas frente ao Brasil. Agora, esse dólar em queda, e essa oscilação vai continuar nos próximos dias, podemos ter dólar em alta, é difícil agora imaginar para onde caminha o dólar, mas a tendência é de queda, segundo analistas internacionais, é de queda do dólar frente a todas as moedas do mundo, não uma queda acentuada, mas é um movimento de baixa, e isso deve ocorrer, é fácil de explicar, né? O governo americano deve despejar dinheiro no mercado para auxiliar trabalhadores, auxiliar empresas lá. Há perspectivas de aumento desses recursos, já são previstos 900 bilhões de dólares do governo americano para incentivar, né, para estimular, recuperar a economia americana. Há proposta de mais 600 bilhões, ou seja, muito dinheiro no mercado. Então, a perspectiva é que esse dólar tem uma tendência de baixa frente a outras moedas. Mas o dólar em queda ontem ajudou, na verdade, a nossa Bolsa, viu? A nossa Bolsa ontem subiu 0,60%,
fechou em alta, voltou ao patamar de 124 mil pontos, depois de forte recuo aí, nos últimos dias, né? A Bolsa cedeu muito, mas ontem voltou. Qual é a perspectiva? Bom, diante do que nós temos vindos do exterior, veja, as bolsas da Ásia encerraram o pregão desta quarta-feira sem uma direção única. Há muita cautela dos investidores em relação à Covid em todo o mundo, isso tem levado aí a uma retomada de restrições de circulação em diferentes países, acaba pesando, lógico, sobre aquela alta que nós víamos ocorrer em todas as bolsas do mundo na semana passada, né? O que ocorreu foi uma recuperação, mas uma recuperação muito lenta ontem das bolsas. E o que acontece é que nós temos hoje, né, uma perspectiva bem melhor no mercado. O que acontece é que, seguindo aí o tom de Nova York, veja, Nova York, o mercado acionário vem avançando, há uma movimentação, vamos dizer assim, de sobe e desce que não para. Nós tivemos hoje na Ásia, para você ter uma ideia, olha, o índice Nikkei veio em queda, o índice Nikkei veio em queda hoje. Hansen também veio em queda. A China veio em queda. O que nós temos, na verdade, o índice Kospi é que subiu. O índice Kospi teve uma alta, tal, eu estou acompanhando aqui no computador, neste momento vem com um movimento de alta, ou seja, nós temos aí uma movimentação no mercado sem muita definição, sem muita clareza, né? Agora, o que acontece na Europa neste momento vai influenciar a nossa bolsa hoje, isso é importante notar. Veja, na Alemanha, a bolsa perto da estabilidade com leve queda de 0,03%. O índice FTSE da Bolsa de Londres também uma leve alta de 0,04%. Índice CAC da Bolsa de Paris com uma alta mais acentuada, mas de 0,16%. Ou seja, há uma procura de um caminho no mercado financeiro, ainda avaliando, eu falo no mercado financeiro internacional, avaliando o que vai ocorrer com o início da vacinação em vários países, com as restrições que são impostas. Resumindo, ainda não está claro o caminho do mercado financeiro hoje. Mas a perspectiva é de que o dólar mantém esses níveis que nós temos visto nos últimos dias frente ao real. O real passou agora a ficar na outra ponta, né? Era o pior desempenho, agora começa a ter um melhor desempenho, e a nossa bolsa tende a manter pontuação perto de 125 mil pontos. É esperar para ver o que vai acontecer, mas ainda há muita indefinição no mercado sobre o que fazer nesse início de ano. É preciso ainda ter maior clareza sobre as contas do governo brasileiro, a eleição na Câmara Federal em Brasília, a posição do Brasil no mercado internacional. Por enquanto, apenas o agronegócio vai bem com perspectivas boas de exportação, mas o mercado financeiro ainda sofre balanços, né, com reajustes de empresas em todo o mundo. Eu vou encerrando por aqui, lembrando que durante o dia você terá mais informações sobre a evolução dos negócios com as principais commodities agropecuárias no mercado financeiro, com o Agricultura BR, com o Mais Pecuária. Temos muitas informações para quem acompanha a programação do canal do Boi. Vinícius, é com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela sua participação diária aqui no Bom Dia Produtor. Eu convido você a continuar com a gente na nossa programação, ligado aqui no Bom Dia e nos outros programas da grade, para você ficar por dentro de toda essa movimentação financeira e saber o que fazer nesse momento que a gente vem enfrentando. Tá na hora de encerrar o Bom Dia Produtor, vou ficando por aqui, mas eu lembro a você que logo mais o programa fica disponível lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser rever alguma das reportagens que foram ao ar, entra também no nosso portal esba1.com, já tem a nossa agenda de leilões por lá no Instagram, @canal do Boi 1, Facebook, somos Canal do Boi. Você pode aí ficar por dentro de toda a nossa programação, acompanhar tudo que ainda vai acontecer. Te convido para continuar aqui no Canal do Boi durante o dia, ainda tem muita coisa boa para você acompanhar. Eu me despeço, mas amanhã eu estou de volta trazendo para você as primeiras informações que movimentam o setor do agronegócio. Até mais!